Olá, eu me chamo Gabriele Madureira e você tá ouvindo Tubaína Cash. Este programa é como uma conversa no café da tarde e tem o intuito de dar pitaco sobre as coisas. Mudança. Alteração ou modificação do estado normal de algo. Mudança de caráter. Um dia todo mundo vai mudar. Jogo as certezas no fogo e deixo queimar. Da banda Jingle Bells. Olá, meus amiguinhos tubainados, tudo bem com vocês? Depois dessa introdução e da definição de dicionário da palavra mudança, estreia oficialmente a segunda temporada de Tubaína Cast. Não é como se fosse a estreia de uma nova temporada de The Office ou do próprio Stranger Things, ou como se meu podcast fosse uma coisa tão relevante nacionalmente, mas eu gosto de imaginar que ela é. Ao mesmo tempo que é uma segunda temporada de um podcast, eu sinto que é uma nova temporada da minha vida, porque o primeiro episódio da data de estreia do primeiro episódio até aqui, passaram mais que um ano, eu acho. Um ano e alguns meses. De lá pra cá, eu mudei bastante. Literalmente, eu mudei de Castro aqui pra Ponta Grossa. Entrei na faculdade, eu tô trabalhando em um novo lugar. Quer dizer, na mesma empresa, mas numa função nova. E minha vida tá cercada de mudanças, sabe? Desses últimos... Porque faz, eu acho que 3 meses que eu tô aqui em Ponta Grossa. Desde que eu me mudei pra cá, eu tenho feito um balanço e refletido bastante das coisas que mudaram. Não só... fisicamente, coisas materiais que a gente pode ver, até mesmo como função no trabalho, na faculdade, agora eu tô no 2º ano da faculdade, mas o quanto eu mudei, de lá pra cá. E assim como os outros episódios, eu não tenho, um roteiro formado, eu vou falando conforme eu vou pensando aqui acerca do tema mudança com vocês. Então vamos lá, para mais um episódio. Minha tacinha está cheia de vinho barato, mas gostoso. Vou confessar pra vocês que perde pra alguns vinhos que eu já tomei. E o que eu posso falar de mudança? Veja, refletindo no tanto que eu já mudei, de um ano pra cá. Desses últimos 5 anos, minha vida deu um estalo, mudou de uma forma muito drástica. 5 anos foi em 2017... Será? Eu tinha 17 anos há 5 anos atrás? Vou calcular aqui. É isso mesmo, eu tinha 17 anos há 5 anos atrás. Daqui a alguns dias eu vou fazer 22 anos. E muita coisa mudou da minha adolescência pra cá. Espero que pra melhor. E algumas coisas de fato eu vejo que mudaram pra melhor. Como minha própria autoestima, No começo, no primeiro episódio do podcast, eu reflito sobre a minha própria autoestima. E eu vejo que ela mudou, de certa forma. Sabe? Eu evolui muito, se for fazer um balanço dos 5 anos que se passaram. Pra vocês terem uma noção, em 2017, eu basicamente me odiava. E com 18 eu também me odiava. E com 19 eu me odiava, mas me aturava. Com 20 eu pensei que eu me amava. Com 21 eu comecei a de verdade fazer essa construção de amor próprio. Agora com 22 eu sinto que eu estou muito melhor. Eu me amo muito mais, eu me aceito muito mais. Eu não me cobro tanto das coisas que eu faço errado. Só que eu percebi, de uns tempos pra cá, que eu ainda não sei de fato, como no primeiro episódio do podcast, eu não sei de fato o que eu sou ainda. Eu passei muito tempo da minha vida reprimindo muito os meus próprios sentimentos, fingindo ser algo que eu não sou. E agora eu tô finalmente, aos poucos, querendo, ou melhor dizendo, sendo realmente quem eu sou. Mas isso foi um paradoxo. A melhor palavra pra se usar é paradoxo. Porque eu sinto que ao mesmo tempo eu tô sendo mais sincera, mais verdadeira. Mas ao mesmo tempo eu não sei ao certo quem eu sou. Eu sou uma pessoa tímida? Talvez ainda não mais, ou não tanto quanto eu era. Eu sou uma pessoa extrovertida? Às vezes, depende do contexto. Eu sou uma pessoa introvertida? Eu sou uma pessoa engraçada? Eu sou uma pessoa inconsequente? Eu sou uma pessoa porra louca? Eu sou uma pessoa responsável? De fato, a vida adulta trouxe essa possibilidade pra mim. A vida que eu tô vivendo trouxe essa possibilidade pra mim de decidir o que eu quero ser. Sem precisar me cobrar, sem precisar me frear,
me autoflagelar ou me reprimir de quem eu sou. Essas mudanças foram definitivamente muito positivas. Eu não fiz essa reflexão no começo, mas eu gostaria de fazer agora. Eu venho falando até então das mudanças positivas que aconteceram na minha vida. E óbvio que aconteceram outras bem negativas. Em relação a alguns familiares que eu perdi, né? Algumas situações difíceis que eu me coloquei à prova de fogo. O próprio 2020, eu pensei que ele tinha tudo pra ter sido o melhor ano da minha vida. E no finalzinho do ano, eu descobri que não, complicado. Até o próprio ano de 2021 foi muito misturado, porque eu passei o ano muito reflexiva, tentando me curar de algumas coisas que aconteceram no ano anterior, que foi o ano de 2020. Eu sentia que eu sempre estava evoluindo, mas ao mesmo tempo vinham certas lembranças que acabavam eu voltando a algumas casas. Mas ele foi um ano crucial para que eu pudesse parar e pensar, não, vou ser franca aqui com vocês. Em 2020 eu tomei um pé na bunda. Inclusive, esse é um dos motivos para eu ter criado o Tubaína Cast, porque eu tava sem chão, eu não sabia como reagir, eu não sabia o que fazer. E ele foi muito importante. Esse podcast é o meu amorzinho, e ele foi muito importante pra eu tentar me entender, sabe? Foi quando eu parei pra pensar, tipo, eu coloco muito a expectativa, a minha felicidade nas outras pessoas. Isso não só em relacionamentos românticos, em amizades, em familiares. Quando eu tomei aquele pé na bunda e eu fiquei sem saber o que fazer, eu pensei, por que eu faço isso? Sabe? Por que eu coloco tanto de mim no outro? Por que eu deposito a minha felicidade nas outras pessoas? E foi o momento que eu decidi falar, não, pera, vamos parar, vamos respirar. Primeiramente, eu comecei a terapia, eu acho que foi uma coisa boa de tudo que aconteceu. Eu falei, não, eu preciso conversar com alguém especializado pra entender por que eu ajo de determinadas maneiras, faço determinadas coisas, que eu me relaciono com as pessoas da maneira que eu me relaciono. Foi uma mudança negativa, porque eu realmente pensei que era pra acontecer, que aquela pessoa seria com quem eu ficaria. Quando eu descobri que não, foi uma mudança negativa. Mas, o que me motivou a mudar? Então, até que ponto as mudanças negativas são realmente negativas? Tem muitas que são só negativas. Quando eu falo que uma mudança negativa aconteceu na minha vida e se tornou um motivo, um fato motivador para mudanças positivas acontecerem, eu não compartilho do pensamento de que você tem que olhar só pro lado positivo das coisas, você tem que tirar lições disso e não sei o que. Não, eu não penso assim. Eu não sou coach, tá, galera? Eu não sei se ficou claro que realmente tem coisas e atitudes muito merdas que fazem pra gente, que a gente fica naquela onda de good vibes e tenta pensar, não, vamos tirar uma lição disso. E tem coisas que não são assim, gente. São só coisas ruins que fazem pra gente, que machucam, que doem. E não tem muito que você possa fazer diante disso, sabe? Machucou, doeu e você tem que acolher esses sentimentos. Você tem que entender. Muitas vezes a gente quer fugir dos próprios sentimentos, das próprias emoções, em vez de acolhê-las, tá ligado? Isso eu aprendi na terapia. A gente tem que olhar pras nossas emoções e acolher, sabe? Se você ficou com raiva daquela pessoa, entenda. Seja lúcido, tá ligado? Você fala, bom, essa pessoa fez isso pra você. Você tá com raiva dela agora por causa disso. E tá tudo bem. A gente fica nessa pira de querer ser bom o tempo inteiro, de querer ser o mais correto possível, a gente querer ser o mais ético possível. E eu falo muito pra mim, eu vejo por mim. Eu quero ser, às vezes, muito boazinha, entre aspas, com as pessoas, muito compreensiva, e eu não acolho os meus próprios sentimentos. Ponto bom, né, dessas mudanças que aconteceram comigo é que eu reflito muito mais sobre isso. Uma coisa que eu sei que melhorou 100%. Quando eu errava, sendo do mais grave ou mais tranquilo, digamos assim, eu me cobrava demais. Eu literalmente... Se eu, sei lá, falasse uma mentira pra alguém, se eu fosse um pouco grossa com alguém, eu ia passar a minha tarde inteira ou o dia inteiro pensando
você errou, você é uma pessoa péssima, olha o que você fez isso. A minha mente literalmente ia passar o dia inteiro martelando sobre isso. Hoje em dia não é que eu não ligue, sabe? Que eu não tenha essa reflexão de falar, viu, você teve essa atitude errada, peraí. Mas hoje em dia eu não me cobro tanto quanto isso, sabe? Eu me cobro mais nesse sentido. Eu vejo, eu olho de uma forma lúcida, olha, você fez isso e isso. Você ia gostar que fosse com você? Não, então foi errado. E isso me ajudou a ser uma pessoa que tá muito mais aberta a falar perdão. Eu não vou mentir aqui falando que agora, nossa, eu sou uma pessoa que super pede perdão, sabe? Mas com mais facilidade. E talvez tenha algumas coisas, né, que eu mudei pra pior. Talvez, usando até o exemplo do pé na bunda que eu tomei no ano retrasado. Hoje eu sou muito mais cética pra questões do amor. Talvez eu fosse um pouco mais ingênua. Talvez agora eu tenha um pouco mais de casca pra pensar, não, você não pode mergulhar tão de cabeça assim. Se tem uma frase que eu aprendi com a minha avó, eu acho que foi com a minha avó que eu aprendi, não tenho certeza, mas que eu ignorei completamente quando isso aconteceu e ela ficou, tipo, depois um monte na minha cabeça e agora eu sempre penso nela antes de tomar alguma atitude com relação a alguém, é amor louco dura pouco. E foi justamente o que eu fiz. E durou pouco. Então, parabéns, Uó, você tava certo. Talvez esse seja um ponto negativo, ser um pouco mais cética pro amor. Não sei se de certa forma foi negativo. E eu acho que sim, porque eu gostava muito da ideia que eu tinha sobre o amor. E hoje eu não tenho mais. Mas enfim, são mudanças negativas, positivas. Vai muito da balança moral que você coloca sobre o assunto. Goste delas ou não. As mudanças estão aí e elas estão a todo momento acontecendo nas nossas vidas. A gente não pode querer fugir delas, até porque é impossível. E eu sendo uma pessoa muito autorreflexiva, assim, que gosta muito de refletir sobre mim mesma e sobre o mundo que me cerca. Eu não lembro agora o nome do filósofo, ele é um daqueles pré-socráticos. Explicava a origem da vida, se eu não me engano. Era isso que os pré-socráticos faziam? Tentar descobrir a origem da vida, ou a origem de tudo, o cosmos das coisas. Bom, eu não lembro. Faz muito tempo que eu não estudo filosofia. Mas enfim, ele falava que a vida, ela era uma constante mudança, sabe? Eu lembro muito disso, dos professores falar, você nunca passa por um rio e ele vai ser o mesmo de qual você passou a primeira vez. Essa é a nossa vida. A vida nunca vai ser a mesma. E isso é bom que as coisas mudem. Às vezes a gente tá numa zona de conforto tão fodida que a gente não quer que as coisas mudem. Talvez seja o eu pessimista falando, e eu reflito muito sobre isso, sobre todas as minhas relações, como eu já vislumbro, às vezes, o término das coisas, sabe? Às vezes eu tô num momento bom, eu tô com uma pessoa que eu gosto muito, mas eu penso assim, vai acabar algum dia. Isso com certeza é a minha ansiedade falando em primeiro lugar. Às vezes a gente tem que estar um pouco preparado para as coisas, porque bruscamente as coisas podem mudar. Você não sabe o que pode acontecer. Eu penso muito, muito sobre a minha própria morte. É uma mudança, eu acho que é a mudança mais drástica que acontece na vida de todo ser humano. A gente evita pensar sobre isso, mas eu posso morrer a qualquer instante. Eu não sei, eu posso estar aqui falando com vocês, editar o podcast, soltar no ar e no outro dia eu ser atropelada por um ônibus da VCG, bem específico. Mas isso pode acontecer, eu não tô isenta. Tem tanta coisa acontecendo, a gente não sabe. A vida é muito incerta, gente. Isso me assusta muito às vezes. Mas eu espero que a história que eu tenho escrito até agora tenha trazido, sei lá, coisas boas para as pessoas. Eu não sou muito da filosofia egoísta de pensar, não, você tem que pensar só em si. Vai parecer meio estranho, mas quem conhece de fato a religião satanista, olha, tá muito estranho só de falar, mas a religião satanista, que é do filósofo Antônio Lavey, pra quem não sabe, a religião satanista mesmo não é uma coisa de voodoo e os caralho e fazer sacrifício de criança, não. Eles são uma religião ateísta, certo? Então a igreja satanista acredita que o diabo é só um símbolo para si mesmo, que você tem que ser rebelde, romper com aquela ideia cristã de se culpar pelas coisas que você faz, pelas coisas que te tornam humano, e é essa simbologia que o diabo tem. Só que eles pregam uma filosofia que você tem que ser muito centrado, tipo, sei lá, eu li faz muito tempo o livro da Bíblia da igreja satanista, mas eles têm uma filosofia, tipo, se pessoas te ferram, ferre elas também, pense só em você, não seja bonzinho, não sei o que. Eu não me identifico muito
muito com essa religião, porque o que me faz bem e o que me faz ser eu mesma, a filosofia bibiística de como eu vivo, tá pautada no que o que me faz bem e o que faz bem pras pessoas que eu amo. Até pras pessoas que passam brevemente pela minha vida, sabe? Eu gosto de sentir que eu tô fazendo alguma coisa positiva pras pessoas. Nem sempre eu vou fazer coisas positivas pras pessoas, mas o máximo que eu puder eu quero fazer. Eu quero causar mudanças positivas nas vidas das pessoas. Eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa que, sei lá, traz um pouco de alegria pras pessoas que me cercam. Com uma atitude de um bom dia, ou sei lá, eu gosto de pensar que eu trago coisas positivas para as vidas das pessoas. É uma coisa que me faz bem. Eu gosto de viver minha vida, eu gosto de me divertir, dar risada e eu gosto de fazer coisas boas. Acho que é basicamente isso. E em suma, né, de tudo que eu falei, mudanças podem ser boas ou ruins, não importa. Você tem que estar de peito aberto para encarar todas elas. Não se deixe abalar por uma mudança. É o que eu penso. Um fato pequeno pode mudar todo o curso da tua vida, de uma maneira, assim, muito drástica. Mas se você tiver de peito aberto, se você for muito sincero consigo mesmo, você pode usar daquela mudança a teu favor. Muda teu mindset, cara. Enfim, esse foi mais um episódio do Tubaína Cast, o primeiro da segunda temporada. Eu espero ter muito mais pique pra gravar outros episódios, porque eu amo tá fazendo o que eu tô fazendo aqui, que é falar igual uma matraca. Se você gostou dessa reflexão, dessa brisada que eu dei sobre mudança, compartilhe esse episódio com os teus amigos. Eu tô realmente pensando em fazer um catarse ou aqueles links que os youtubers, os caras faz pra, tipo, ajudar os caras a criar conteúdo, porque eu acho que, pô, é um projeto que eu gosto tanto e tinha que me empenhar mais nele, só que eu não tenho tempo e nem dinheiro pra isso. Eu ainda tô pensando, eu vou avisar vocês. E eu tô pensando seriamente em fazer redes sociais pro Tubaína Cast pra divulgar. Mas eu acho que até lançar esse episódio, eu já vou ter feito isso. Mas fiquem ligados que vai surgir aí um @TubaínaCast, um Twitter TubaínaCast, eu vou avisar vocês. E eu tô pensando seriamente em abrir um quadro no Tubaína, mais futuramente, se eu ver que tem audiência de verdade no meu podcast, pra vocês mandarem perguntas e eu ajudar de alguma forma. Quem sabe trazer pessoas pra falar comigo, queiram falar, meus amigos aqui. Tenho vários amigos filósofos de bar aí, então quero fazer uma coisa diferente no Tuba. Se cuidem, meus amiguinhos, e obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau.